A miscelânea de Tiago Brunet. Como está escrito, nada há de novo debaixo do sol. De tempos em tempos, surge no cenário gospel brasileiro algum tipo de pregador que faz um crente démodé ter a nítida sensação de estar vivendo um déjà vu. Aos poucos, os bispos macedos da vida, os gurus fabianos, os chamados apóstolos e companhia vão ficando obsoletos. Mas, infelizmente, o sistema de precariedade que envolve toda a igreja evangélica brasileira, especialmente esses novos movimentos, essa dissidência que engloba os desigrejados também. Infelizmente, o sistema de precariedade precisa ser mantido. É por essa razão que encontra-se em alta, em evidência, no auge, no momento, o personal trainer, também chamado de pastor, ou ainda conhecido como coach. Ele é mais jovem, cheio de vitalidade, tem um perfil de líder bem-sucedido. Imaginem, uma figura invejável. Sim, esse é o Tiago Brunet. Imaginei que você já sabia de quem é que eu estava falando. Um discípulo de Augusto Cury. E não se admira, então, o sucesso do rapaz? Deveria dar o que pensar. Mas não é bem assim. Não é bem isso que os seus seguidores fazem, pensar. Até porque se pensassem e analisassem com propriedade tudo aquilo que o Brunet ensina, ficariam arrepiados de medo e fugiriam a 7 pés. Pois, no underground da educação desse pseudo-pastor evangélico encontra-se todo o substrato de uma doutrina de demônios. Infelizmente, o canto da sereia, nesse exato momento, tem mantido a multidão sob controle. Porém, quando, e se possível for, quando esse fascínio passar, esse feitiço passar, poderá ser o caso de dizerem uns para os outros: como é que eu pude pagar para assistir aquela palestra? Ou ainda, como é que eu pude gastar algum dinheiro naquele curso do Brunet? Quem sabe poderá ser ainda o caso de haver um despertamento para algo tão puro e simples que é a verdade bíblica. E então, quando isso acontecer, haverá talvez um lamento por se ter bebido de uma cisterna rota. O discurso atualizado de Brunet é uma miscelânea, um mix de Gestalt e neurolinguística, coisas que a maioria dos neófitos que o seguem desconhecem e por isso acham tudo bonito. Ora, se eles não sabem, precisavam saber que a Gestalt é uma amálgama de filosofia existencialista, filosofia da fenomenologia. Ora, a filosofia do existencialismo é a filosofia do desespero. O fundador da Gestalt, ele transitou pelo Zen Budismo, e é o Zen Budismo que vai dar toda a base de sustentação, somada ao uso da droga, o LSD, no período da contracultura, é que vai dar base à Gestalt. É nisso que se sustenta todo o pensamento do Brunet.
Ah, mas essa parte não aparece. Não, não. Essa parte só se você espremer o Brunet para ver se você consegue mesmo que ele confesse que, afinal de contas, ele se baseia na Gestalt. Ele vai negar. E a neurolinguística, então? Oh, então, desenvolver muito bem a capacidade da mente, porque ela é potencialidade, e quando ela se potencializa, tudo é possível para se efetivar. Tão bonita essa linguagem, mas as raízes estão fundamentadas em terreno muito podre e sujo. Os neófitos que seguem o Tiago Brunet, eles admiram a inteligência do rapaz e a cultura do pregador. Não percebem que estão nadando em águas rasas. Mas lembrem-se, mesmo em águas rasas, podem se afogar. Entretanto, é claro que sem o toque das histórias bíblicas, o Brunet seria nada. Ele perderia toda a clientela. Em espaço erudito, ele sequer seria ouvido. Mas nos arraiais evangélicos é território fértil para ele. Ele sabe disso e se aproveita. Então, que tal a história da mulher de Potifar? Vocês já ouviram a versão Brunet? De acordo com ele, não foi porque José era bonito, atraente, que ela decidiu assediá-lo, mas sim porque José era inteligente, tinha um padrão, um comportamento, uma fama, um modo de ser, de estar na vida, que era muito interessante, que valia a pena investir nele. Por isso ela o atacou. E José? Bem, José, por sua vez, não a rejeitou, porque temia a Deus. Oh, não! Ele a rejeitou porque ele era um sujeito bem formado, ele tinha uma memória inteligente, uma mente muito bem estruturada, estava assim bem formatado. Então, ele foi incapaz de romper com esse padrão que ele tinha. Ele foi incapaz, porque ele era incapaz de roubar qualquer coisa que fosse. Oh, puxa vida! Pobre Moisés que não explicou direito os factos. E é claro, os neófitos seguidores de Brunet que ouvem essas coisas, talvez deixem passar batido a verdade sobre aquilo que de fato aconteceu na casa de Potifar. Que importa, ele não temia Deus, né, o José. Não foi por isso. Mas ele tinha uma capacidade intelectiva extraordinária. Ah, eu também quero ter esta capacidade. Quer dizer, não vale a pena temer a Deus. Vamos relativizar isso, vamos reduzir isso à nossa capacidade intelectiva, mental, de contornar as situações, de resolver os problemas por nós próprios. Você sabia que isso é antropocentrismo? É humanismo secular, totalmente contrário às Escrituras e contrário à palavra de Deus. Oh, pensa bem. Mal sabem esses neófitos que o discurso engraçadinho do Brunet tem uma inspiração demoníaca e que visa enredá-los na mentira mais antiga da história. Brunet faz uma verdadeira miscelânea, mas o faz de forma muito sutil. Ele mistura verdades com mentiras. E através do seu clube de inteligência e desenvolvimento, você já ouviu falar, o CID, ele mantém a proposta do diabo em dia. Aquela proposta feita lá em Gênesis e que perpassa as Escrituras Sagradas e que chega lá no deserto, quando Jesus está lá. Lembram-se disso?
Ah, mas quem é que quer pensar nisso? Já observaram que a verdade do Evangelho, nas suas minúcias, nos seus pormenores fidedignos, nem sequer encontram respaldo, coerência no discurso do Brunet? Recentemente eu ouvi dizendo o seguinte: o id de Jesus não é para missão, não é para ir pregar o evangelho como dizem os pregadores tradicionais. Talvez sim, né? Por fim, tal, mas não, o id de Jesus é para você, pessoa, ir e se realizar, ir e ter sucesso. Mas que tipo de sucesso? Pessoal, porque o foco das mensagens do Brunet, tudo está centrado no eu, no ego, o ser humano e seu desenvolvimento. Conforme a Gestalt propõe, a experiência do fundador da Gestalt é atingir a suprema iluminação, o Satori. Satori é uma expressão japonesa para dizer suprema iluminação. Por quê? Porque o fundador, o Dr. Fritz, que foi o fundador da Gestalt, um alemão que andou pelo mundo e depois migrou por vários lugares e por fim chegou nos Estados Unidos e ficou lá na Califórnia, se meteu com muitas coisas, com a contracultura, com o movimento hippie, experimentou tudo que é tipo de drogas, inclusive o LSD. O foco dessa mensagem não é o que muitos pensam que seja exaltar o nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus. Não, ele usa essas expressões todas para seduzir, mas o fundo de tudo isso é para induzir ao erro, para que cada um possa olhar para si próprio e endeusar-se a si mesmo. É a mensagem do diabo desde o início, quando o salmista diz assim: vós sois deuses. E aí ele mesmo responde: todavia, como homens, morrereis. Essa é a mensagem de hoje do transhumanismo, uma tendência filosófica que tem sido ensinada nos Estados Unidos, é que você pode se desenvolver, cada dia mais melhorar, evoluir a partir da sua capacidade intelectiva. Quer dizer, Jesus não tem parte com isso, porque você tem autonomia para realizar essa arte do desenvolvimento. É essa a mensagem do Tiago Brunet, com foco na ideia de que o ser humano pode evoluir, se desenvolver e obter sucesso em todas as áreas da vida, especialmente na área financeira. Estamos chegando no ponto mais importante do discurso do rapaz. Ele procura vender o seu produto. Ainda não perceberam? É merchandising. É exploração. Uma das suas premissas tem sido a seguinte questão: como pode alguém amar a Deus e ter problemas financeiros? Ele joga com o ouvinte. O ouvinte fica questionando. Pois é, isso é teologia da prosperidade. Aí está. Definitivamente não há nada de novo debaixo do sol. Vocês já ouviram isso antes? Provavelmente continuam a ouvir. E, assim, ao ouvir essas coisas, muitos seduzidos vendem a alma ao diabo, pensando que estão servindo a Deus. Cuidado com os ensinos do Tiago Brunet. Embora ele use o nome de Jesus, o faz em rebeldia. Todo cuidado é pouco. Como está escrito, nada há de novo debaixo do sol.